Eu lembro até hoje da noite que eu vi Invocação do Mal 1 e 2, porque eu vi os dois na sequência, e não estava planejado isso. Eu vi o primeiro e eu me apaixonei pelos personagens, me apaixonei pela direção do James Wan, me apaixonei pela forma como ele conduz o terror, até mesmo os jumpscares que eu não curto muito, lá funcionam muito bem. Toda aquela aura investigativa de descobrir o que tá acontecendo e tem uma parada meio policial ali, misturado com elementos de exorcismo e tudo isso eu achei muito interessante. Pensei, cara, isso é fantástico. E assim que acabou, eu tava sedento por mais. Eu queria ver o 2 e eu, na sequência, já engatei o segundo e assisti. E agora, depois de ter assistido ao terceiro filme, se tivesse um quarto pra assistir depois, infelizmente eu acho que eu não engataria e veria não, viu? Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal da SB Cinema aqui no YouTube. Eu sou Bruno Albuquerque, eu assisti a Invocação do Mal 3, O Diabo Me Fez Fazer Isso? Não sei como é que tá o título aqui no Brasil, The Devil Made Me Do It. E eu vou comentar com vocês hoje o que eu achei desse filme. Se você não conhece nosso canal, dá um voto de confiança na gente, se inscreve aqui e acompanha os nossos conteúdos. A gente fala sobre fazer cinema, a gente fala sobre filmes que estão saindo por aí, e nós também fazemos toda semana, toda quinta-feira, uma análise de algum grande clássico ao vivo. Os meus alunos escolhem um filme e eu faço a análise dele ao vivo aqui com vocês. E vamos lá. Uma das coisas mais bacanas dos dois primeiros Invocação do Mal, e desculpa, a gente não tem como não comparar, essa é uma continuação, eu tenho que comparar com os anteriores, é o roteiro. O roteiro dos outros filmes são muito envolventes, não só pelo núcleo narrativo dos Warren, que é muito interessante, o relacionamento entre eles, as questões clarividentes da Lorraine, a paixão do Ed por ela, tudo isso é muito bacana, e o conhecimento deles e as provas pelas quais eles precisam passar, é tudo muito interessante, mas também pela família. A família que eles estão atendendo, que eles estão acompanhando, o caso daquela família, sempre é muito interessante, mas a família é sempre muito bem desenvolvida, e a gente se afeiçoa a eles desde o começo, porque antes da gente ir para os finalmente, antes das coisas realmente começarem a acontecer com a família, nós temos uma longa introdução a eles. No segundo filme tem um plano de sequência maravilhoso, onde a câmera entra pela janela e a gente acompanha o dia a dia daquela família, a gente conhece eles antes dos acontecimentos nefastos que acabam se acometendo a eles. E aqui nesse filme a gente tem um diferencial, que eu gosto de quando um filme ele arrisca, eu gosto de quando um filme ele busca uma outra perspectiva, eu geralmente gosto, mas às vezes só você buscar uma nova perspectiva, você buscar uma nova abordagem, não necessariamente vai fazer com que essa abordagem funcione. E eu não acho que seja o caso aqui. O Invocação do Mal 3, ele escolhe já começar o filme no meio da ação, um negócio chamado in medias res, que é quando você já começa o filme no meio da pancadaria, no meio da loucura, no meio do corre-corre, no meio de um grande acontecimento. Eu lembrei agora do Star Trek Into Darkness, que já começa o filme, ele já embala numa missão, que é o prólogo do filme, que vai ter um desenrolar, que vai ter uma importância depois da narrativa. Aqui, diferentemente do Star Trek, que é um prólogo, que é uma coisa isolada, que tem uma certa influência na narrativa, aqui é o cerne. E eu acho que é aí que começam a nascer os problemas desse filme. Como a gente não teve tempo de conhecer aquela família, como a gente não teve tempo de entender a circunstância deles, e isso vai acontecer só lá mais pra metade do filme, depois o filme praticamente esquece essa família, nós praticamente não temos conexão alguma com as vítimas dos demônios desse filme, porque o filme já começa com eles sendo vítima. Eu não sei quem eles são, não tenho como me envolver com eles, eu me envolvo mais com a Lorraine e o Ed, não só por conta que eles são mais bem desenvolvidos nesse filme, mas porque eu já conheço eles dos filmes anteriores. E se em algum momento desse filme eu me emociono, como eu me emocionei com uma coisa que o Ed faz lá com a Lorraine no final do filme, ele dá um presente pra ela muito bacana, não é por conta desse filme aqui, mas sim por conta do que eu vi deles nos filmes anteriores. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre o roteiro, que eu acho que é onde reside os maiores problemas. Há uma falta de explicação enorme no filme para alguns acontecimentos, ficam muitas lacunas, mas não aquelas lacunas interessantes que tipo deixam a gente interpretar, que deixam a gente tentar enxergar possibilidades para poder preencher aquilo. Não, são lacunas essenciais pra gente compreender o filme, e isso acaba tornando certas revelações, certos acontecimentos muito abruptos, eles soam gratuitos, estão ali porque precisam estar e não porque houve um certo desenvolvimento anterior. Eu acho que faltou esse esmero no filme. Assim como também faltou esmero em introduzir múltiplos núcleos narrativos, e no final ele meio que quer dar uma parada emocional com o núcleo narrativo de um policial que eles conhecem lá no meio do filme, mas apareceu do nada só como uma muleta narrativa. Eles precisavam muito conseguir uma informação, parecia que o roteiro não sabia como que eles iam chegar até essa informação, e aí eles inserem dentro do caso um outro caso de uma outra
vítima. O filme para tudo pra tentar nos mostrar o que tá acontecendo e não funciona muito bem, porque não tem desenvolvimento, aparece do nada, nós já estávamos acompanhando um outro caso e aí o filme de repente quer mostrar outro caso, isso acaba sendo um pouco problemático. Em termos de direção, eu também não consegui me afeiçoar tanto ao filme assim. Existem uns travelings lindíssimos nesse filme que eu acho que foram feitos em trilhos, né, não necessariamente em Steadicams, que caramba, são maravilhosos, são esteticamente muito interessantes e trazem um suspense, porque a câmera ela vai se deslocando bem lentamente, como o primeiro plano desse filme. Ele me pegou, cara, porque a gente vê aquela casa num plano geral bastante aberto, com uma grande angular, e a câmera vai lentamente se aproximando da casa, já nos evocando que tem algo de errado ali. Assim como também tem uma breve referência nesse momento inicial ao exorcista, quando chega o padre para fazer o exorcismo da criança, e tem um plano ali levemente parecido em termos de composição, não necessariamente em termos de luz, a luz é diferente, mas em termos de composição do plano, lembra aquele plano super clássico que tá até no pôster do Exorcista, que a gente vê o padre chegando lá pra exorcizar a menininha. Mas qual é o grande foco de um filme de terror? É assustar, é dar medo, é criar clima, e esse filme infelizmente não cria clima, esse filme infelizmente não me deu medo. Alguns recursos de susto dele são completamente batidos, que é, ele faz parecer que vai ter um susto, não rola nada, e aí o personagem vira pro outro lado e toma um susto. Ou ele fica longos segundos em um plano, em algum objeto, que no final depois não tem susto nenhum. Eu fiquei, caramba, eu fiquei aqui de idiota vendo esse plano até agora e não rolou nada. E aí, como é que vai ser? Por outro lado, o valor de produção desse filme é um negócio monumental. Quando o demônio se manifesta no corpo dos personagens, da criança e também de um jovem, né, quase adulto, cara, é assustador. É perfeito. Eu tô me perguntando até agora se aquilo teve efeitos visuais, se foi só algum jogo de posicionamento do ator em relação à câmera, alguma forma como ele se comportava perante a câmera, que dava aquela impressão pra gente de que ele tava se quebrando inteiro por dentro. Cara, é sensacional, sensacional. Esteticamente, o filme ele segue alguns padrões da psicologia das cores, como no final do filme, a casa onde tudo vai acontecer, a grande revelação, pra não dizer qual que é, né? Tava na cara lá no começo do filme, na cor da casa de um determinado personagem, aí no final você descobre, era ele, aí depois você vê a cor da casa e tal, e tem a ver com violência, né, com sangue, então não vou falar mais muito pra não dar muito spoiler, mas são poucas coisas que realmente se destacam no filme. Infelizmente, o Invocação do Mal 3 pra mim foi uma experiência enfadonha, foi uma experiência que não me agregou muito e que, poxa, eu fico muito triste porque eu adoro o primeiro, adoro o segundo, eu adoro o Sobrenatural 1, o Sobrenatural 2 do James Wan, eu amo esses filmes, talvez eu seja mais fã, talvez não, eu sou mais fã de Sobrenatural do que de Invocação do Mal, mas eu adoro Invocação do Mal e eu não senti em momento quase nenhum que esse filme era do universo de Invocação do Mal. Parecia um filme completamente diferente, que colocaram os mesmos atores do Invocação do Mal pra estarem ali e infelizmente não funcionou muito pra mim. Então é por isso que eu vou dar nota 2 de 5, infelizmente, porque eu queria muito ter gostado desse filme. Mas e você? Você gostou do filme? Você não gostou do filme? Você gostou do que eu falei? Não gostou? Discorda? Concorda? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir o que você tem pra falar sobre o filme, quero conversar com você sobre o filme. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal aqui da SB Cinema, que a gente tá sempre trazendo críticas dos lançamentos, também as análises de filmes clássicos aqui nas quintas-feiras, 2 horas de análise, gente, de graça aqui pra vocês assistirem toda quinta-feira, tá bom? Mais uma vez, curte, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Um forte abraço e vida longa ao cinema.